a mais um Português Suave. Estamos com o Marco Neves, que vai esclarecer todas as dúvidas e contar histórias e curiosidades também sobre a língua portuguesa. Marco, bem-vindo mais uma vez, mais uma semana. Hoje estamos aqui um bocadinho mais sozinhos, não é? Nossa Filipa Duarte está doentinha no dia em que estamos a gravar isso. Um beijinho para ela também. Sim, as melhoras. É isso, as melhoras. Mas vamos aqui nós os dois falar um bocadinho. O que é que nos traz hoje? Olha, vamos falar inevitável. A nossa primeira secção é sobre palavras que estão nas notícias. Exatamente, a língua das notícias. Vamos falar do orçamento. Depois vamos falar de uma palavra que não está nas notícias, mas que é interessante, que é avondo. Avondo, nunca ouvi. Vamos descobrir assim, não é? Descobrir. Okay, não vou perguntar já. Não vou perguntar já. E ainda com um ditado em que nós usamos o nome de uma cidade, mas também não vou dizer já. As pessoas têm de ouvir até ao fim. Muito bem. Eu lembro também para os nossos ouvintes que o nosso e-mail, portuguesuave@observador.pt, está neste momento já a abarrotar de mensagens. Temos recebido muitas. Vamos tentar, obviamente, responder a todas ou ao máximo delas. Não será todas em cada episódio, mas vamos aqui repartilhar um bocadinho. Mas hoje vamos então à primeira parte do nosso programa. Vamos à língua nas notícias. A língua nas notícias, olhamos sempre para uma palavra que nos suscita maior curiosidade nas notícias. Ou uma expressão. Uma expressão, exatamente. O que é que escolheste para hoje, Marco? Olha, antes de dizer aquela palavra que escolhi, eu até diria que se os ouvintes também quiserem enviar para o e-mail sugestões de palavras, claro. poderia ser interessante. Claro que sim. Até porque já estamos a receber poucos mails. Exato. Queremos mais ainda. É isso. Para quem não percebeu, nós estamos a ser irónicos. É isso. Mas eu tinha já na semana passada, tinha basicamente duas opções e depois acabei por fugir. Sim, escolhi outra coisa completamente diferente. Aqui entre nós, para hoje, estava entre guerra e orçamento. E o que é que escolheste? E acabei por fugir à guerra e escolher o orçamento. Portanto, vamos falar do orçamento. Ok, então vamos ter orçamento, não é? Não sei, eu neste momento que estamos aqui a falar... Não... Eu acho que ainda ninguém sabe. Eu também não sei. Eu acho que nem ele sabe ainda, Marco. Não é isso que nós vamos hoje ver, mas vou dizer a todos os que nos estão a ouvir e a ti a que língua é que nós fomos buscar a palavra orçamento. Ou seja, é um estrangeirismo, portanto. Há que dizer que sim, é um estrangeirismo, mas não é o único. Nós temos muitos estrangeirismos e não é, apesar do que nós por vezes pensamos, não é uma característica da nossa língua em particular. Todas as línguas estão pejadas de estrangeirismos. Talvez haja ali uma língua qualquer isolada numa ilha que não tenha assim grandes influências de outras línguas, mas o português, a nossa língua pelo menos, e todas as línguas aqui à volta deram muitas palavras umas às outras e receberam muitas palavras. Eu sei que às vezes há exagero na língua, ou seja, nós por vezes estamos sempre a receber palavras de uma só língua, mas o princípio geral é que todas as línguas se emprestam palavras. Então aqui neste caso, de que língua é que vem o orçamento? A palavra orçamento vem do verbo orçar, e até aqui nada de surpreendente. Portanto, passamos de orçar para orçamento, como fazemos com muitos outros verbos. Agora, o curioso é que o verbo orçar vem do italiano orzare. Eu tenho que treinar, eu vou agora à Itália, por acaso. Então tens de treinar um bocadinho aqui Orzare, o que é que isto é? Acho que o Z é com tse, orzare, e que nos chegou no século XVI. Nós sabemos que chegou no século XVI. E tal como no português, no início, nos primeiros tempos em que a palavra cá estava, a palavra orzare e a palavra orçar queria dizer algo como andar à bolina ou orientar a embarcação para o vento. Ou seja, tem tudo a ver com o orçamento. Não tem nada. Que usamos agora, não é? Exato. Não tem nada. O que acontece, isto acontece muitas vezes na língua. Não é que alguém se lembre de repente que agora vamos deixar de usar isto nos navios ou nas embarcações e vamos passar a usar com as finanças. O que acontece é que por vezes as palavras vão mudando gradualmente e no fim desse processo gradual acabam por estar irreconhecíveis se as compararmos com o início. Certo, mas aqui neste caso como é que passamos aqui de andar à bolina para fazer um cálculo de preços, não é? Olha, é assim, a palavra começou a ser usada metaforicamente. É o que nós conseguimos entender se virmos os registros escritos da palavra. Se virmos bem para orçar, ou seja, andar à bolina no mar, é preciso calcular bem. E daí alguém terá dito que ia orçar alguma coisa, ou seja, ia calcular o que haveria a fazer e quanto é que custaria. E foi assim que a palavra deixou de ser apenas náutica, começou por ser, ou seja, passámos por uma metáfora náutica que de repente se cristalizou e ficámos com esta palavra nova. E no
sentido original, ou seja, da parte mais náutica ainda se usa em Portugal? Eu diria, não sei, olha, os nossos ouvintes que nos digam, não se alguém... De barco, não é? Pois, se eu disser orçamento, eu penso que haverá talvez 2 ou 3 portugueses e se calhar são aqueles que estão a escrever os dicionários, porque na verdade está nos dicionários. Este sentido antigo ainda lá está, mas claro que o principal agora é este outro, sentido de calcular valores para um projeto ou para um Estado. É assim, se vermos bem, orçamento também serve para navegar, não é? Nas águas revoltas, é isso, não é? Das finanças. Navegar é noutras coisas, sim. Olha, vamos então passar à próxima parte. Sim, antes de passarmos à segunda secção, eu queria só dizer que talvez algumas das pessoas que nos ouvem possam pensar, bem, mas isto foi extraordinário, esta palavra é surpreendente, como é que passamos das navegações para os orçamentos, mas na verdade isto não é nada raro. Se nós olharmos para cada palavra, em algum ponto da sua história, pode ser mais recentemente ou noutro tempo, passou provavelmente por alguma transformação como esta, uma metáfora. Nós estamos cheios de metáforas no dia a dia, na forma como falamos. E foi com uma metáfora que chegámos então ao orçamento. Vamos ver se isto inspira também aos nossos líderes políticos a, quem sabe, conseguir navegar. Exato, conseguir navegar no meio da. É isso, no orçamento até Bom Porto. Ora, vamos então passar à língua no mapa. Vamos ao mapa da língua, neste caso, vamos olhar para frases, expressões, não é estrangeirismo aqui neste caso, mapas e expressões que olhamos por todo o país. Vamos então ao mapa da língua. Mapa da língua, olhamos sempre para uma expressão que usamos por cá, alguns regionalismos em Portugal. Marco, o que é que nos trazes hoje? Olha, eu fui outra vez àquela lista que já falei nos episódios anteriores. Uma longa lista. Eu pedi aos ouvintes, neste caso também às pessoas que estavam a ver um vídeo no Instagram, que me dissessem palavras, pérolas da nossa língua espalhadas pelo país. Ou seja, palavras que não são de conhecimento geral, mas que fossem da terra de cada... Então, e o que é que encontraste? O que é que trouxeste hoje? Olhei para aquela lista e há que dizer que eu gostava mais de investigar este tipo de coisas, não propriamente no Instagram, mas no terreno. Gostava de ouvir as pessoas. Mas devemos gravar episódios lá fora do estúdio, certamente. Se calhar podemos fazer aqui... Suave ao vivo. Exato, fazemos aqui o português suave ao vivo. Já que as pessoas têm tantas perguntas, podemos se calhar falar com elas ao vivo. Agora, eu estava aí pela lista e encontrei uma expressão que, pelo que dizia o primeiro comentador, era algarvia. A expressão é ter avondo. Ter avondo, nunca ouvi falar na minha vida. O que é que isso quer dizer, Marco? Olha, eu já te vou dizer o que é que quer dizer, mas tenho... Suspense. Sim, isto é preciso sempre garantir que as pessoas... Claro. Mas depois deste primeiro comentador que dizia que a palavra era algarvia, tipicamente algarvia, comecei a receber também outros comentários de vários alentejanos a dizer que a palavra também é tipicamente alentejana. A expressão. Mas isso prova aquele ponto que disseste também nos últimos episódios, que é, ou seja, às vezes é difícil perceber de que zona ao certo é que é a origem. Aconteceu também quando eu falei do Xincar, daquela palavra da minha terra, começámos depois a perceber que também aparecia noutras zonas. As fronteiras, as palavras são muito difíceis de definir e as pessoas nem sempre sabem exatamente até onde é que essa palavra vai. E aconteceu aqui também uma coisa parecida com o Xincar, é que comecei também a receber mais comentários de pessoas a dizer que também se usa avondo na Galiza. Nós estamos, já é o segundo episódio consecutivo, acho eu, que vamos ter, é isso que vamos ter à Galiza, todos os caminhos vão dar à Galiza. Eu gosto particularmente da Galiza, é verdade, mas não é só por ser um gosto meu, é também porque, na verdade, se falamos da nossa língua, não temos outra hipótese, vamos sempre parar a Galiza. Mas é um salto aqui grande, porque disseste que começámos no Algarve, não é? Depois para o Alentejo, e até acaba por ser perto, mas depois saltamos para a Galiza. Como é que se deu este salto? Sim, olha, é assim, a palavra é uma palavra que não é um estrangeirismo, portanto a palavra começa tem a mesma origem que abundância. Avondo é abundante, é abondo, se pensarmos bem, abundante. Isso também não é comum, haver as trocas dos Vs com os Bs, dos Bs com os Vs na nossa língua? Sim, é assim, eu ia-te pedir que talvez hoje não falássemos disso, porque senão tínhamos aqui Falamos depois, claro. Sim, não, é só porque temos a razão pela qual nós, por exemplo, há portugueses que dizem vaca e não dizem vaca. Sim. É muito, muito interessante, mas isso vai dar para um episódio ou 2 ou 3 e se calhar ficamos com isso. É isso, ouvimos na próxima.
os próximos episódios. Então, mas vamos lá, ainda não explicaste, quer dizer, já deste assim uma nota. Avondo é abundância, é terem abundância? Sim, portanto, avondo diz-se na Galiza, diz-se no Algarve, diz-se no Alentejo, e quer dizer, já é suficiente ter abondo. Ou seja, se alguém está a encher um copo, alguém diz, tem avondo, já chega, já está abundantemente água aqui no. Eu vou usar isto esta copo. Semana, ninguém vai perceber. Mas... Olha, exato, experimenta isso. Então, na Itália ninguém vai perceber, provavelmente. Sim, exato. Mas pelo menos entre portugueses com quem estejas, experimenta. Mas o que é curioso, e voltando à pergunta que fizeste há pouco, que eu depois não respondi, é que aparece na Galiza, aparece no Algarve, aparece no Alentejo, talvez, e o que aqui eu diria que o mais provável é que tenha acontecido isto, a palavra é muito genuinamente portuguesa, tem a mesma origem que a abundância, deve ter sido usada provavelmente no território todo do país e da língua, mas começou por algum motivo a ser menos usada no centro e no norte e manteve-se tanto na Galiza como no sul. Não é o habitual é que as palavras mais galegas, digamos assim, sejam as do norte, mas por vezes acontece claro, isto. Estes saltos. Olha, Marco, eu diria que já temos avondo desta... já estou a usar bem, não é? Já temos que chegar desta parte. Mas não deste episódio. Do mapa da língua. Não. Este episódio continua. Vamos deixar o mapa da língua. Vamos até aos mitos da língua. Então, e hoje, Marco, vamos aqui finalmente resolver algumas das dúvidas, dar algumas soluções para algumas das dúvidas das pessoas. São muitas, não é? Nós temos pessoas provavelmente à espera, será que é hoje que vamos responder mas olha, são tantas que nós... Vai calhar alguém. Sim, mas nós decidimos, se calhar, fazer um episódio especial só para falar destas dúvidas, e esse episódio, se calhar, não vai ter as secções habituais, mas nós vamos desbastar toda aquela lista de dúvidas. Sim. Então, e hoje, o que é que nos trazes? Hoje é mesmo falar, como diz o nome da secção, falar de um mito. Vamos falar de um mito, de um ditado, sobre um ditado, que por acaso é sobre uma cidade do país onde vais, não é? A Itália? Exatamente. Okay, então, diz lá. Vamos falar que quem tem... Esse caso as pessoas já sabem. Quem tem boca vai a Roma. No meu caso eu tenho boca, mas não vou a Roma. Não vou a Roma. Vou a Milão. Também é preciso boca. Tem críticas um bocadinho piores do que Roma, por acaso, mas... Então, mas, portanto, quem tem boca vai a Roma... Isto é um ditado? É um mito? Estavas a dizer? Não é um mito. O ditado não é um mito. Existe. Certo. Mas há uma versão nova, digamos assim, que anda a correr por aí e é muito fácil encontrar, basta procurar, que algumas pessoas dizem que o ditado originalmente era quem tem boca vaia, do verbo vaiar, vai a Roma. Vai a Roma, de vaiar Roma. Sim, exatamente. Ou seja, isto não quer dizer a mesma coisa, claramente. Ou seja, não é, e é uma invenção recente, como todos os ditados são invenção, mas se procurarmos na internet, e não só na internet, que já encontrei pessoas de carne e osso, não é que as pessoas que estão por trás dos comentários da internet não existam, mas já tive conversas reais com pessoas que estavam mesmo convencidas, isto tanto no Brasil como em Portugal, que a versão original é mesmo vai a Roma. Vai espaço a Roma. Sim, vai no sentido de, como é que eu dizer, quem tem boca critica o governo. Ok, estás a dizer a versão nova. Agora, o que acontece? E as pessoas estão livres de inventar novas versões e de serem, como é que eu ia dizer, serem criativas, mas nós podemos reinventar este ditado, mas não podemos reinventar a origem. A origem é conhecida e não há grandes dúvidas. E neste caso, qual é que é a origem do ditado original? Neste caso, o vai espaço a Roma. Sim, este é um ditado que existe há muito, que está relacionado com o facto de termos sistemas de estradas que levam ao centro do Império Romano, e esta imagem continua a ser muito presente, continua a estar muito presente durante a Idade Média, e por isso várias línguas criaram versões deste ditado. Nós próprios temos todos os caminhos vão dar a Roma. Neste caso não é exatamente o mesmo ditado, mas é algo que quer dizer, no fundo, que se a pessoa for por esses caminhos fora e souber perguntar, vai chegar ao sítio onde quer. E, curiosamente, este ditado existe uma versão em castelhano, uma versão em francês, existe também em russo. Uau! E em grego, só que as cidades são outras. Já não dizem Roma, dizem outra. Porque se pensarmos bem, há aqui qualquer coisa de religioso. Se pensarmos bem, como eles são ortodoxos, provavelmente não iriam dizer Roma. Sabes o ditado em russo? Diz lá. Eu não sei dizer em russo, não vou dizer em russo, mas vou dizer que a cidade é Kiev, curiosamente. Mas não tem nada a ver com a guerra. Pois. Mas é de facto Kiev. Os russos dizem um ditado que eu até pedi a um amigo meu que fala, um amigo que ele é ucraniano, mas fala russo e escreve em russo. Ele disse-me, mas
eu não consegui decorar, não sei. Já os gregos têm a cidade de Constantinopla como centro, ou seja, quem tem boca vai a Constantinopla, ou a Kiev, ou a Roma, mas em nenhuma destas versões vaiam as cidades. Mas já agora, deixa-me fazer-te só mais duas perguntas. A primeira, tu conseguiste perceber quando é que surgiu ou qual é a origem desta nova versão, o Vai a Roma, e depois também se há muitas pessoas que acreditam realmente neste mito, que andam a dizer realmente vai a Roma. Olha, eu posso-te dizer que eu procurei e consegui encontrar uma referência a quem tem boca vai, advérbio vai a Roma, em 1997. É mais antiga. Okay. Mas quer dizer, 30 anos quase. Sim, mas estamos a falar de 30 anos em comparação com uma outra versão que tem pelo menos uns 3, 4, 5 séculos, pelo menos. Certamente que até é mais antiga, porque se existe nestas línguas todas, certamente que houve e foi aparecendo nestas línguas todas há muitos séculos. Agora, se há muitas pessoas, eu diria que sim, porque se procurares, vais encontrar. Há aqui este mecanismo de todos nós sabemos uma coisa, de repente vejo uma coisa que contradiz o que todos sabemos, então as pessoas gostam muito de partilhar isto, e vais encontrar vídeos e textos partilhados por milhares e milhares e milhares de pessoas a dizer que vai a Roma. E já fiz a experiência, não foi de propósito, mas escrever um texto em que tinha vai a Roma, e lá recebi não sei quantos comentários a dizer que eu estava enganado, que aquilo não podia ser. Também é preciso audácia dizer-te, Marco Neves, que tu estás enganado sobre a... Todos nós nos enganamos, isso não há ninguém. Então pronto, fica aqui o aviso. A versão original do ditado é: quem tem boca vai, espaço, a Roma, vai do verbo ir a Roma. Podem ver o que quiserem, não o façam sobre este podcast, por favor, e não espalhem aqui estes pequenos erros, estes pequenos mitos, não é? Ora, chegamos ao fim, mais um episódio. Mas olha, temos o e-mail, não sei se já dissemos hoje. Não sei, mas vamos dizer outra vez. Português suave, com os dois S, ou seja, o S de português e o S suave. O circunflexo. Sem circunflexo. Português, neste caso português suave, @observador.pt. Esperamos os vossos comentários, obviamente. Em princípio teremos esse episódio especial mais cedo ou mais tarde, exato. Só com as dúvidas dos nossos ouvintes, que são muitas. Venham mais. E Marco, vem tu também na próxima semana. Cá estaremos. Até para a semana.